Descemos para baixo, entramos em regiões muito baixas, quanto mais descíamos, mas a respiração ficava difícil, todo o ar começava a desaparecer. Até que chegamos ao portão do inferno. Aquele portão se abriu, e entramos para dentro daquele lugar. O lugar era de profunda escuridão, aquela parte não tinha fogo, apenas o corpo de luz do anjo iluminava aquele lugar, mas o tormento era terrível. Perguntei ao anjo, por que esse lugar é de trevas tão densas? O anjo me disse, a escuridão desse lugar, são para os cegos, a cegueira espiritual dos olhos de muitos, fizeram que morressem sem a salvação, e caísse nesse lugar, eles preferiram as trevas em vez da luz. Fomos em uma repartição, que só tinha pessoas que fazia truques de mágicas, enganava o povo, para ganhar dinheiro. A Bíblia diz, que o enganador é Satanás. Havia também ilusionista, encantadores de serpentes, eles faziam esses encantamentos, com pessoas também. Mágicos que mexiam com poderes ocultos, esses mágicos tinham pactos com o diabo, e receberam poderes. Fomos em uma repartição no inferno, o vale dos pastores, bispos e apóstolos. O anjo me mostrou um homem, ele sofria grande tortura, os demônios enfiavam uma grande espada em seus olhos. Ele não tinha mais olhos, apenas buracos, em lugar de seus olhos. O anjo disse, lembra desse homem? Eu olhei bem e disse, esse homem é o pastor presidente do ministério do meu pai. Ele é o pastor Mark. Ele ungiu meu pai como pastor, e deu a liderança de uma igreja para ele apacentar. Todos nós pensávamos que ele estava no céu. O que ele fez de errado? Esse homem é um homem de Deus. O anjo disse, ele cometeu traição para com a esposa. Ele assistia filmes pornográficos, e ficava pensando nas mulheres, e se masturbava. Ele cometeu a traição virtual. Eu disse ao anjo, mas ele não cometeu o ato. O anjo disse, ele não cometeu por não ter tido oportunidade, ele preferia essas meretrizes ao invés da sua esposa. Ele tinha grandes desejos por essa classe de mulher, e nunca procurou se libertar. O anjo me mostrou um bispo queimando no inferno. Eu disse, o que ele fez? O anjo me respondeu, ele traía sua esposa nas redes sociais. Ele começou a trocar palavras ilícitas com as mulheres e estava com maldade em seu coração. Ele estava planejando marcar uma viagem para conhecer essas mulheres e ter relações com elas. Não deu tempo desse pecado se consumar, a morte ceifou ele, e todos pensavam que ele viveu uma vida santa, e está no céu. Ninguém sabe que ele estava com planos de adultério. Diga para a igreja, que se maquinarem pecados de adultérios em seus corações, mesmo que não se realizem, se morrer virão para esse lugar. O Senhor Deus, sonda os pensamentos e corações, não há pecado encoberto diante de seus olhos. Ele contempla os quatro cantos do mundo. O anjo me mostrou 2 pastores dentro de um buraco no chão, o fogo queimava aqueles pastores. Eles brigavam, querendo sair dali, uma queria subir em cima do outro, para conseguir chegar até a borda daquele buraco e escapar. Mas não havia sucesso para nenhum dos 2 saírem. O anjo me disse, eles estão aqui, por viverem guerreando entre si, por causa dos dízimos e ofertas das almas. Eles competiam, um queria tirar as almas da igreja do outro e trazer para si. Fomos na repartição, onde há muitas crianças. Perguntei o que essas crianças tinham feito. O anjo me disse, seus corações são malignos, pensamentos adúlteros, crianças rebeldes que não obedecem os pais, nem a Deus. Os filmes, desenhos e a pornografia de outros meios de comunicação, têm contaminados essas crianças, fazendo amadurecerem rápidos. Elas serão julgadas como adultas pela sua maturidade e pela maldade, vão ser julgadas segundo a palavra, elas tinham consciência de seus atos, sabiam diferenciar o certo do errado. E mesmo assim, amaram viver na maldade.
Suas naturezas eram tão malignas, até mesmo pior do que pessoas adultas. A criança tem que ser ensinada para o bem e aceitar a Jesus. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 13, 20 ao 21. Fomos na repartição, que tem homens que idolatravam seus corpos, os fisiculturistas, eles sofriam grande tortura musculares. O corpo para eles era tudo, vivia escravo de seus corpos. Fomos na repartição, onde vi homens e mulheres praticantes de artes marciais no inferno. O anjo me disse que essas práticas de luta têm envolvimento com magias, mantras, meditações, filosofias espirituais e violência. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6 e 29. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. João 18, 10 minutos e 11 segundos. Fomos à repartição, onde vi pessoas dançarinas de vários ritmos. Os demônios dançarinos inventavam novas coreografias no inferno, para pôr na terra, e levar o maior número de pessoas ao inferno, que praticam suas danças. Eu fui em uma repartição, onde vi donos de emissoras. Olhei para um homem dono e uma emissora de televisão, ele estava ardendo em chamas. Eu disse: por que este homem está aqui? O anjo me disse: por desencaminhar a humanidade à perdição, com filmes, seriados, desenhos e comerciais diabólicos. Esse homem, para ter grande audiência, sacrificou pessoas, ofereceu várias ofertas para Satanás. Diga para a igreja, avise para os pastores, não fazer programação na televisão. Todas as ofertas e dízimos do povo vão para as mãos desses donos de emissoras, para eles fazerem sacrifícios e rituais para ganhar mais audiência. Todo o dinheiro consagrado a Deus está indo para as mãos erradas. Esse dinheiro que a igreja dá com fé está sendo consagrado aos demônios, nos altares satânicos. E a culpação dos pastores, que insistem em pagar programação nesses canais satânicos, entregando o dinheiro da casa do Senhor em mãos de satanistas, para eles oferecerem aos demônios. Eu disse ao anjo: mas a televisão serve para pregar a palavra de Deus, é um meio de comunicação que alcança uma nação inteira. O anjo me mostrou em uma tela, observei um pastor de uma igreja grande, conversando com um dono de uma emissora. Aquele pastor pegava todo o dinheiro arrecadado dos fiéis e dava para aquele dono de emissora para fazer sua programação. Eram milhões de dólares, e fechava um contrato com aquele dono de emissora. Ao receber aquele dinheiro, o dono da emissora tirava as ofertas e o dízimo oferecendo ao diabo, e ainda pagava pessoas para sequestrar crianças para serem oferecidas a rituais. E contratava atores para gravar novelas e seriados para a destruição da humanidade. Aquilo me chocou. Todo o dinheiro das igrejas estavam sendo investidos em televisão, para sua própria condenação e destruição de seus filhos. Todo aquele dinheiro oferecido com fé e consagrado a Deus tinha destino errado e era consagrado aos demônios. Vi também esse pastor assinar uma cláusula que dizia que era proibido pregar contra a religião satanista, não podia falar contra filmes, desenhos, seriados, novelas, religiões, homossexual, feitiçaria e outros assuntos, que vai contra o sistema mundial. Tudo isso para não afastar as pessoas e não derrubar a audiência. Esse pastor tinha que pregar somente bênção, para não afetar a emissora.
O anjo me disse: está vendo, os pastores não podem pregar a verdade e denunciar o pecado. O documento que os pastores assinam é uma estratégia diabólica, só podem falar aquilo que eles querem, e muitos ainda fazem esse acordo, e pagam caro por essas programações. Eles não podem falar contra as abominações que a televisão ensina, e nem pregar contra suas mentiras. Todos aqueles que fazem programa de televisão estão fazendo aliança com Satanás, investindo todo o dinheiro para espalhar a mentira. Os verdadeiros servos de Deus são separados do poder da Babilônia, a grande prostituta, que contamina o mundo através da televisão. Diga para os líderes não financiar as emissoras satânicas, diga para eles denunciar as emissoras que multiplicam as iniquidades, para que não sejas participantes do inferno igual a eles. E os pastores que havia compactuado com as mentiras da televisão, que financiaram os donos de TV satanistas, estavam cada um preso dentro de um buraco de chamas, e o fogo havia derretido seus corpos, deixando só o esqueleto. Perguntei ao anjo o que significava aquilo. Ele me respondeu: a forma esquelética desses pastores significa que eles estavam mortos espiritualmente, se deixaram cegar pela ambição do crescimento ministerial. Não tinham o Espírito Santo para o despertar e ressuscitar suas vidas espirituais dos vales secos de iniquidade. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6:29. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. João 18:10 minutos e 11 segundos. Fomos à repartição, onde vi pessoas dançarinas de vários ritmos. Os demônios dançarinos inventavam novas coreografias no inferno, para pôr na terra, e levar o maior número de pessoas ao inferno, que praticam suas danças. Eu fui em uma repartição, onde vi donos de emissoras. Olhei para um homem dono e uma emissora de televisão, ele estava ardendo em chamas. Eu disse: por que este homem está aqui? O anjo me disse: por desencaminhar a humanidade à perdição, com filmes, seriados, desenhos e comerciais diabólicos. Esse homem, para ter grande audiência, sacrificou pessoas, ofereceu várias ofertas para Satanás. Diga para a igreja, avise para os pastores, não fazer programação na televisão. Todas as ofertas e dízimos do povo vão para as mãos desses donos de emissoras, para eles fazerem sacrifícios e rituais para ganhar mais audiência. Todo o dinheiro consagrado a Deus está indo para as mãos erradas. Esse dinheiro que a igreja dá com fé está sendo consagrado aos demônios, nos altares satânicos. E a culpação dos pastores, que insistem em pagar programação nesses canais satânicos, entregando o dinheiro da casa do Senhor em mãos de satanistas, para eles oferecerem aos demônios. Eu disse ao anjo: mas a televisão, um queria tirar as almas da igreja do outro e trazer para si. Fomos na repartição, onde há muitas crianças. Perguntei que essas crianças tinham feito. O anjo me disse: seus corações são malignos, pensamentos adúlteros, crianças rebeldes que não obedecem os pais, nem a Deus. Os filmes, desenhos e a pornografia de outros meios de comunicação têm contaminado essas crianças, fazendo amadurecerem rápidos. Elas serão julgadas como adultas pela sua maturidade e pela maldade, vão ser julgadas segundo a palavra. Elas tinham consciência de seus atos, sabiam diferenciar o certo do errado. E mesmo assim, amaram viver na maldade. Suas naturezas eram tão malignas, até mesmo pior do que pessoas adultas. A criança tem que ser ensinada para o bem e aceitar a Jesus. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
Efésios 6, 4. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 13, 20 ao 21. Fomos na repartição, que tem homens que idolatravam seus corpos, os fisiculturistas, eles sofriam grande tortura musculares. O corpo para eles era tudo, vivia escravo de seus corpos. Fomos na repartição, onde vi homens e mulheres praticantes de artes marciais no inferno. O anjo me disse que essas práticas de luta têm envolvimento com magias, mantras, meditações, filosofias espirituais e violência. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Razão serve para pregar a palavra de Deus. É um meio de comunicação que alcança uma nação inteira. O anjo me mostrou em uma tela. Observei um pastor de uma igreja grande, conversando com um dono de uma emissora. Aquele pastor pegava todo o dinheiro arrecadado dos fiéis e dava para aquele dono de emissora para fazer sua programação. Eram milhões de dólares, e fechava um contrato com aquele dono de emissora. Ao receber aquele dinheiro, o dono da emissora tirava as ofertas e o dízimo oferecendo ao diabo, e ainda pagava pessoas para sequestrar crianças para serem oferecidas a rituais. E contratava atores para gravar novelas e seriados para a destruição da humanidade. Aquilo me chocou. Todo o dinheiro das igrejas estavam sendo investidos em televisão, para sua própria condenação e destruição de seus filhos. Todo aquele dinheiro oferecido com fé e consagrado a Deus tinha destino errado e era consagrado aos demônios. Vi também esse pastor assinar uma cláusula que dizia que era proibido pregar contra a religião satanista, não podia falar contra filmes, desenhos, seriados, novelas, religiões, homossexual, feitiçaria e outros assuntos, que vai contra o sistema mundial. Tudo isso para não afastar as pessoas e não derrubar a audiência. Esse pastor tinha que pregar somente bênção, para não afetar a emissora. O anjo me disse: está vendo, os pastores não podem pregar a verdade e denunciar o pecado. O documento que os pastores assinam é uma estratégia diabólica, só podem falar aquilo que eles querem, e muitos ainda fazem esse acordo, e pagam caro por essas programações. Eles não podem falar um homem de Deus. O anjo disse: ele cometeu traição para com a esposa. Ele assistia filmes pornográficos, e ficava pensando nas mulheres, e se masturbava. Ele cometeu a traição virtual. Eu disse ao anjo: mas ele não cometeu o ato. O anjo disse: ele não cometeu por não ter tido oportunidade. Ele preferia essas meretrizes ao invés da sua esposa. Ele tinha grandes desejos por essa classe de mulher, e nunca procurou se libertar. O anjo me mostrou um bispo queimando no inferno. Eu disse: o que ele fez? O anjo me respondeu: ele traía sua esposa nas redes sociais. Ele começou a trocar palavras ilícitas com as mulheres e estava com maldade em seu coração. Ele estava planejando marcar uma viagem para conhecer essas mulheres e ter relações com elas. Não deu tempo desse pecado se consumar, a morte ceifou ele, e todos pensavam que ele viveu uma vida santa, e está no céu. Ninguém sabe que ele estava com planos de adultério. Diga para a igreja que, se maquinarem pecados de adultérios em seus corações, mesmo que não se realizem, se morrer virão para esse lugar. O Senhor Deus sonda os pensamentos e corações, não há pecado encoberto diante de seus olhos. Ele contempla os quatro cantos do mundo. O anjo me mostrou 2 pastores dentro de um buraco no chão, o fogo queimava aqueles pastores. Eles brigavam, querendo sair dali. Uma queria subir em cima do outro, para conseguir chegar até a borda daquele buraco e escapar. Mas não havia sucesso para nenhum dos 2 saírem.
O anjo me disse: eles estão aqui, por viverem guerreando entre si, por causa dos dízimos e ofertas das almas. Eles competiram. Descemos para baixo, entramos em regiões muito baixas, quanto mais descíamos, mas a respiração ficava difícil, todo o ar começava a desaparecer. Até que chegamos ao portão do inferno. Aquele portão se abriu, e entramos para dentro daquele lugar. O lugar era de profunda escuridão, aquela parte não tinha fogo, apenas o corpo de luz do anjo iluminava aquele lugar, mas o tormento era terrível. Perguntei ao anjo, por que esse lugar é de trevas tão densas? O anjo me disse: a escuridão desse lugar são para os cegos, a cegueira espiritual dos olhos de muitos, fizeram que morressem sem a salvação, e caísse nesse lugar, eles preferiram as trevas em vez da luz. Fomos em uma repartição, que só tinha pessoas que faziam truques de mágicas, enganava o povo, para ganhar dinheiro. A Bíblia diz que o enganador é Satanás. Havia também ilusionista, encantadores de serpentes, eles faziam esses encantamentos, com pessoas também. Mágicos que mexiam com poderes ocultos, esses mágicos tinham pactos com o diabo, e receberam poderes. Fomos em uma repartição no inferno, o vale dos pastores, bispos e apóstolos. O anjo me mostrou um homem, ele sofria grande tortura, os demônios enfiavam uma grande espada em seus olhos. Ele não tinha mais olhos, apenas buracos, em lugar de seus olhos. O anjo disse: lembra desse homem? Eu olhei bem e disse: esse homem é o pastor presidente do ministério do meu pai. Ele é o pastor Mark. Ele ungiu meu pai como pastor, e deu a liderança de uma igreja para ele apacentar. Todos nós pensávamos que ele estava no céu. O que ele fez de errado? Esse homem